Lucy in the Sky, Diamonds. Queridos teleouvintes, o nosso muito boa noite no ar e consigo o Onda Informativa aqui da GFM TV Notícias e hoje com José Gama para fazermos aqui um breve resumo das manchetes que fizeram a semana acontecer a nível nacional e também internacional. Presente já connosco José Gama, escritor, jornalista e analista político, cá connosco para nos ajudar a fazer aqui essa análise daquilo que realmente aconteceu
não só no país e também no mundo. José Gama já está posicionado. A todos os nossos, renovamos votos de muito boa noite, muito bem-vindos. Já sabem qual a regra do TikTok? Façam o tap-tap na tela, partilhem para que mais pessoas venham acompanhar-nos e viajar connosco nessa que é mais um itinerário, este tem mais um itinerário informativo aqui com o José Gama. José Gama, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Exatamente, já faz algum tempo que não se faz presente aqui no nosso canal, mas os bons filhos sempre regressam a casa, não é? De facto, houve um período Uhum, de ausência, exato, já passou, mas o mais importante é que estamos aqui para poder interagir com os internautas exato, com e nossos podemos fazer telespectadores. as análises, exatamente, as análises necessárias sobre a vida do país, a política, social, quem Económica sabe também. também cultural ou econômica, Económica. já que nas últimas Economia é a semanas. ciência que consiste na análise. Olha, temos aqui a Siri a tentar fazer aqui uma correção. Vamos então dar início aqui à nossa abordagem. Começamos por falar daquilo que foi uma manchete que acabou por mexer a nossa sociedade. Vamos falar do acidente que decorreu, o que ocorreu na Serra da Leba, entre a província da Huila e também a província do Namibe. Foram perdas, não é? Para as famílias e para o país. E mais uma vez a demonstrar se calhar, o mau estado das vias a nível do país. Pois, mas neste caso não pareceu-nos ser Uhum. problemas de mavias, mas sim parece-me que Uma foi o inteligência. autocarro. Uhum. Exatamente, terá havido ali um erro humano que tentou fazer uma ultrapassagem desnecessária e acabou por bater no outro, ficou desgovernado. Infelizmente, perdeu-se cerca de 16 pessoas, se não estou 23 errado, pessoas. 23 pessoas. Exato. Ok, ok. Então até ontem falava-se de 16 pessoas. Pronto, mas são vidas perdidas, Vidas humanas. desnecessárias, Uhum. mortes desnecessárias e é de lamentar, de facto. O país está de luto quando morrem ou desaparecem um número de pessoas assim, em Uhum. massa ou a grosso, isto enluta uma nação. Exatamente, até porque o Presidente da República, João Lourenço, também manifestou e endereçou às famílias enlutadas os sentimentos de pesar. É porque estávamos habituados a ver o presidente a lamentar mortes nos outros países Uhum. quando ocorressem ou ocorrem acidentes e ultimamente agora nas nossas próprias mortes ela agora está a Mais mostrar-se solidário, sensível. sensível. Exato. E ainda falando em Presidente da República, a Excelência João Lourenço, nesta semana esteve mais uma vez em atividade com o programa dos 50 anos de Independência Nacional e também com o programa das condecorações. Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto e também o primeiro presidente de Angola e o segundo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foram condecorados. É uma iniciativa louvável. É Uhum, o país que está a homenagear figuras que muito deram pela causa do povo angolano. Há erros que deveriam ser corrigidos já de antemão, porque todos nós concordamos que uma homenagem aos 50 anos de independência uhum. ou às figuras que lutaram pela independência deveria e deve partir necessariamente por três figuras que fizeram a revolução em Angola, que é Olden Roberto, Johnny Savimbi e Agostinho Neto. Infelizmente, as autoridades não foram por esta via, foram pela via da exclusão. Isto Uhum. provocou com que muitas pessoas começassem a rejeitar o convite.
Temos o caso do embaixador Alcides Sacala, da UNITA, que ele entrou para a luta, para esta luta por via de Savimbi, e ao não ver o nome de Savimbi aí, ele acha que é desnecessário ir receber, então declinou. O Sérgio Raimundo, também advogado, entende que deveria-se começar por essas três figuras, os pais da independência, Uhum, e ele não viu e rejeitou. O Sérgio Pissarra tem uma outra razão muito profunda. Ele entende que que o seu trabalho, os seus cartoons não são mais publicados no Jornal de Angola. Quando lança livros, a mídia estatal não faz cobertura, então uhum. achou que não deveria ir dar legitimidade ou emprestar a sua imagem também para ir receber a homenagem, e que ele aceita e agradece, aliás, ele agradece, mas é forçado, é obrigado a declinar. Uh, São esses erros que há. Ontem houve a condecoração de generais de exército, também Uhum. marcado com exclusão. Temos aqui o general Copelipa, não está na lista. O dos Santos, antes de sair de poder, promoveu a general de exército, e ele não está nessas condecorações. Copelipa está a enfrentar um tribunal, mas o problema dele de tribunal não anula o trabalho, a luta que ele fez pela causa do povo angolano. Copelipa, na era colonial, vivia e estava em Portugal, abandonou os estudos em Portugal para se juntar à guerrilha do MPLA em 1973-74. Uhum. Fez parte do primeiro grupo do MPLA que vai a Luanda acompanhar o Lúcio Lara na famosa delegação, creio que a 8 de dezembro de 74. Portanto, um homem como este, que foi comandante da Força Aérea no Lubango, não pode ficar de parte. Tem mais figuras, tens o Coriandu, que fez um trabalho enorme também para a Cultura. cultura, revolucionou o Kuduro, transportou o Kuduro do gueto para a cidade, e esse estilo musical passou a ser mais aceite. Foi ele, deu visibilidade, deveria ser também condecorado. O Nino Republicano da Elias Produções faz um trabalho também grande. Ela, nesse momento, está a fazer uma turnê por todo o país, a realizar concertos ou eventos musicais com vários músicos, transportando E- um para os e- outros, para todas as províncias, e mais nomes também que uhum. temos aí. Inclusive foi criada uma comissão cultural para levar alegria ao povo angolano, de Cabina Cunena de Mar ao Leste. Nesse caso está a ser promovido pela produtora, acho que é a LIS, que tem estado a fazer esse trabalho de levar a cultura mais próximo das comunidades. Ainda falando sobre as condecorações, Maria Eugênia Neto já é uma figura habitual de vermos em ambientes sociais e públicos, e Ana Paula foi então representar o seu malogrado esposo e receber a condecoração de José Eduardo dos Santos, finalmente na lista dos homenageados dos 50 anos de independência. O dos Santos está na lista numa categoria militar. Houve Uhum. uma homenagem aos militares, e ele também lá está como general de exército. Agora, na categoria pela independência, é que ainda não está. Deveria ser prioridade, ou deveria se informar que dos Santos, Savimbi, Holden, Roberto, poderão ser homenageados em novembro, no dia 11 de novembro deste ano. De Ao não 2025. faz... Exato, ao não fazerem isso, ao não informarem, isto está a levar com que as pessoas passem a declinar e a rejeitar estas condecorações. Portanto, há aqui uma certa burocracia a assinalar, que
tá a dar nessa confusão entre aspas, né? Uhum. E as pessoas têm lá, cada um tem a sua convicção de aceitar ou não aceitar. Há pessoas da UNITA que não estão a aceitar, mas há outros que estão a aceitar. Com certeza. O programa de condecorações no âmbito dos 50 anos de independência, parece que houve uma reformulação. Inicialmente falava-se em mais de 600 pessoas, 600 e poucas pessoas, e hoje fala-se mais em 2.000 pessoas que já foram condecoradas e ainda vão ser condecoradas. Sim, porque isso vai até novembro ou dezembro. Uhum. Isso vai até dezembro. São muitas pessoas, é muita gente ainda. Entidades. Dentro, entidades, dentro de dias ainda vão anunciar mais nomes. Uhum. Creio que é em 15 dias que eles fazem este anúncio, se não estou errado. E a Tizé dos Santos, a filha do Malogrado e ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos, reagiu à condecoração ao seu pai. Uhum. Uhum, Não tive acesso ao conteúdo feito uhum, ou reação de Tizé, exato. mas dá para prever que é uma reação de rejeição, de não aceitação, porque está magoada pela forma com que o pai foi tratado meses antes de partir e essa posição dele é legítima, é de se aceitar, é de se compreender, é de se respeitar, porque foi ela que perdeu o pai. Nós perdemos um líder, um presidente, uma figura de Estado, um estadista, mas foi ela e os irmãos que perderam um pai. Então a dor dela é mesmo de filha, né? Porque tem uma relação sentimental. Com certeza, com certeza. Já passámos para essa parte das condecorações e, como disse, se calhar de 15 em 15 dias vão ser anunciados nomes de Uhum. figuras que representam então os 50 anos de independência nacional. Mas falou, por exemplo, do general Copelipa, que está em um caso de tribunal, um julgamento meio complexo, meio complexo entre acusações. Chegou-nos a informação de que, por exemplo, o Tribunal Supremo perdeu, não sabe, por exemplo, do paradeiro dos documentos ou dos passaportes dos arguidos, no caso do general Copilipa e também do Dino. Agora vai saber como é que um tribunal perde os documentos Uhum, das pessoas. Perdeu de verdade, extraviou propositadamente, uhum. esconderam. Uma instituição que merece ser vista como séria. Como é que nós amanhã vamos acreditar mais nestes tribunais? Se está-se a comportar como os polícias na rua que prendem as cartas de condução, depois extraviam também. O tribunal aqui dá um exemplo que não é nada bom, não é nada bom para uma instituição que deveria, que a nível do Estado, deveria ser a instituição modelo em termos de credibilidade Uhum. e não está a ser a fazer perder os passaportes das pessoas. É mais uma daquelas informações em que o próprio cidadão fica encabulado, né? Começando mesmo pelo próprio processo, onde alguns elementos que fazem ou que compõem esse processo não se fazem presentes no país, Uhum. falando propriamente do ex-vice-presidente da República. Agora esqueci-me o nome dele, No qualquer coisa, Vicente. Manuel Vicente, exatamente. E depois as culpas postas nele, no caso do general Copelipa e também o Dino, que botaram as culpas, no caso, ao Manuel Vicente, e agora essa notícia de que os passaportes dos arguidos nesse processo CIF desapareceram. Mesmo, é Uhum. complicado. José Gama, vamos passar para outra parte da nossa abordagem. Renovamos votos de muito boa noite para quem nos está a assistir no ar e consigo, onda informativa da HFM TV Notícia. Nosso muito obrigada pela vossa presença. Façam o tap-tap na telinha, partilhem para que mais pessoas venham cá assistir
o nosso programa, essa viagem informativa, agora e hoje novamente com José Gama, escritor, jornalista e também analista político. A sociedade angolana mexeu com a subida dos combustíveis e, consequentemente, a subida do táxi. Pelo que a sociedade organizou uma manifestação por causa desta subida. José Gama. O que acontece é que quando o preço do combustível sobe, ele é acompanhado automaticamente com a subida do preço dos principais produtos. Uhum, E isto depois vai gerar inflação. E a inflação afeta a vida do cidadão, que torna-se mais cara. uhum, E o cidadão, quando ouve o governo, sente a falar, aliás, o governo em nenhum momento até fala de subida do preço dos combustíveis. Ele, uhum, quando vem comunicar, ele usa uma linguagem técnica. Ele diz que é a retirada da subvenção aos combustíveis. O cidadão, quando ouve isso, só uhum. mais tarde, dia seguinte, é que ele percebe que aquilo é subida do preço dos combustíveis. Os Quer combustíveis. dizer que ele usa uma linguagem técnica e enganosa. Porque quando eu vou ouvir reajuste, eu vou lembrar que o país está a fazer reformas, e dentro desta reforma está a fazer o reajuste. O reajuste quer dizer que é algo que precisava ser melhorado. É a mensagem que ele passa, o reajuste, está a fazer reajuste dos preços. Então ele, quando vai ouvir no telejornal, está uma coisa linda, uma linguagem bonita. Bonita. Mas no fim do dia ele cai na real e diz, opa, isso é, afinal, subida de preço do combustível. E ele rebela-se, fica chateado, porque na verdade o governo já vem a avisar que até 2025, que é o presente ano, teríamos este, esta subida ou este Esses reajuste, aumentos. como ele diz. Mas o povo não está mentalizado que todos os anos há este aumento, porque a linguagem que estão a usar é reajuste. E é justo. Por isso é que desta vez ele vai para. O porquê dessa brincadeira de mentes com a população? Por saber que maioritariamente a população em Angola, a população angolana é maioritariamente analfabeta e até chegar ao entendimento, o preço dos combustíveis já vai estar no mercado? Pronto, o que está a acontecer é que o país está a viver Uhum, uma fase de austeridade. É acompanhado pelo FMI. uhum, E o FMI, uma das medidas que impôs a Angola é a retirada da subvenção dos combustíveis, a implementação de taxas, de impostos, como o IVA, que foi um dos primeiros. E, e estas medidas, em alguns países, causa problemas sociais, porque ela, por vezes, acaba por ser de forma brusca. Impõem-te taxas dali, da acolá, tiram-te aí as subvenções, e o cidadão não está preparado para confrontar isso. Então, há daí que há esta reação popular que ele vai ter, que ele vai dar ao governo. Então, o governo, já, como dizia, já tinha anunciado que todos os anos teríamos este ajuste, é mas o justo. problema está na comunicação, conforme já estávamos aqui a A dizer. dizer. Mas estima-se, especialistas dizem que, por exemplo, até os finais de 2025, o preço do combustível ainda vai aumentar. Fala-se, por exemplo, que o preço do táxi até o final de 2025 Uhum. vai custar 700 kwanzas, 700 kwanzas exatamente, ao bolso do cidadão. Será que a nossa população está preparada para esses reajustes ou retiradas de subvenções até o final do ano, olhando principalmente para aquilo que é a tabela salarial, pelo menos da função pública?
Bom, preparada a população não está, nunca esteve, Uhum. mas ela sabe, adapta-se de como sobreviver na dificuldade, na dificuldade e o governo tem noção disso, que o povo sabe, porque nós temos uma população que, na sua maioria, está, uma boa parte está no mercado informal, Exato. vive, vive de biscatos, vive, se vira, Uhum. se vira. E então, ninguém está preparado para isso, por mesmo os que estão na função pública, os salários não aumentam, vai tudo a subir. Se nós tivermos uma casa em que tem três crianças e elas vão para a escola, apanham um candongueiro, quer dizer que o pai, num dia, agora vai passar a gastar quase 50 ou 60 mil kwanzas só pelo transporte, e se esse pai ganhar 70, quer dizer, 50 vai nos transportes dos filhos e outra parte, 20, vai para despesas de casa, ele depois não tem nada. Então, ele entra em sofrimento, Uhum. entra em depressão, porque o dinheiro não está a chegar. Mas será que Portanto, o executivo não olha para essa dificuldade da população e quando faz o reajuste salarial, será que tem feito as contas exatas? Nós vamos olhar para outros países como Portugal, mais próximo de Angola, a comunidade de língua portuguesa, uhum, olha muito para aquilo que são as necessidades básicas do cidadão, não é? Eles calculam mais ou menos que o salário mínimo em Portugal são acima dos 800 euros, 800 mil kwanzas. Ele já sabe que nesses 800 mil kwanzas ele vai poder pagar a renda, vai uhum. poder retirar o dinheiro para comprar comida, vai ter dinheiro para pagar o passe, porque tem um passe mensal, que não vai precisar de comprar, de pagar o candongueiro ou taxas, o libranco todos os dias. Então, governos organizados, no caso, minimamente organizados, no caso de Portugal, fazem isso. No caso de Angola, retiram as subvenções e o povo continua a carecer de dificuldades. Para quando Eh, resolução? Pronto, dizíamos, nós estamos a ver uma austeridade, a nossa economia está a ser acompanhada pelo Uhum, FMI. É uma medida que José Eduardo dos Santos muito rejeitava, porque sabia que o resultado disto são depois convulsões, porque isso encarece a vida das pessoas e há muitos países em que o FMI foi assistir e os uhum, resultados não foram bons. Isso cria tensão social, cria tensão social e depois pode provocar até o descontrole. E no caso de Angola, o João Lourenço aceitou, logo que entrou, chegou ao poder, aceitou que o FMI viesse acompanhar-nos e penso que ele tem noção que o povo angolano vai enfrentar essas dificuldades, né? Vai enfrentar essas dificuldades e ele vai procurar gerir. E está a gerir, por isso é que eu dizia, dizíamos no início que a primeira gestão que ele faz é seu o povo, uso, não, o uso do termo reajuste, ao retirada invés das subvenções exato, ao invés do aumento do preço dos combustíveis, dos porque ele combustíveis. acredita, eles acreditam que a gerir o povo angolano, né, é gerir com propaganda. É na linguagem que é o mais importante. Quer dizer, no fundo faz aqui uma vai está-se a subestimar Uhum. o povo angolano, né? Porque ele sabe, não, estes não vão fazer confusão, etc. Mas nós tivemos essa manifestação, que foi uma das maiores que Exato, já tivemos nos últimos nos anos. últimos Muita anos. gente aderiu, por quê? Porque é uma causa que mexe com todos. Não foi uma manifestação de tirar o A e o B do poder ou derrubar o regime, não. Foi uma manifestação pela subida do preço dos combustíveis. Até o polícia, no íntimo dele, deverá ter se revido nessa manifestação, porque ele também, todos vão sofrer com essas consequências de aumento do preço dos combustíveis.
Nenhum membro do executivo manifestou-se, não só fez o anúncio, obviamente, da subida do preço dos combustíveis, mas ninguém veio dar a cara ao público a dizer sobre o assunto. Por exemplo, houve a tal manifestação da contestação aí da subida dos preços dos combustíveis, onde ocorreram várias situações de violência, inclusive, e também ninguém veio ao público, os responsáveis do país vieram ao público dizer alguma palavra ao povo. E está tudo assim. Sem falar que houve agressão, houve violência, hum, pessoas que foram detidas, julgo eu, segundo informações que vão passando, pelo menos aqui a nível das redes sociais, e é um silêncio total. O que eu tenho estado a notar é que o executivo tem a mania de ignorar o seu povo. Não houve o ministro já não se chama Petróleos, pronto, dos Petróleos, o Azevedo falou, veio apoiar essa subida, esta medida do governo. Ele diz que havia e há necessidade de fazer este reajuste da retirada do Das preço subvenções. ou melhor, da retirada das subvenções. Ele Uhum, falou agora, os outros não, nem mesmo os do MPLA estão a falar, o mínimo que, o que vão fazer é, parece uma manifestação também, ou contra-manifestação, porque amanhã haverá uma manifestação em Luanda uhum, contra essa medida e há um grupo do MPLA que vai vir responder também com uma contra-manifestação. exato. Quer dizer, quando tu vens fazer uma contra-manifestação ou tu estás a fazer, estás a sair à rua para te manifestar, para apoiar a subida do preço dos combustíveis. A subida do preço dos combustíveis equivale a quê? Ao encarecimento da vida das pessoas. Quer dizer que tu estás a favor que as pessoas vivam ainda dias difíceis, dias duros. Essa manifestação do MPLA ou contra a manifestação do MPLA traz essa mensagem sublime. Então, muitos do MPLA não estão a ouvir mais falar do governo porque sabem que isso é uma coisa que não dá, que dá vergonha, né? Uhum. Subir o preço dos combustíveis assim do nada, pronto, o governo está com dificuldades porque nós somos produtor de petróleo e a nossa produção, logo que está concluída, vai logo para pagar a dívida com a China. Então, nós ficamos praticamente sem petróleo, sem excedentes, né? E o que ficamos é muito pouco, porque aquilo, e como, já que estamos a pagar a dívida a um outro estado, então acabamos por não ter petróleo. A solução qual vai ser é esperar que o governo conclua o pagamento da dívida com a China, só depois disso é que poderemos voltar para a normalidade. Que E houve disse o que a tal sua anúncio, dívida já baixou, sim, de que a dívida de Angola para com a China está a diminuir. exatamente, houve o anúncio que ela está a diminuir, é bom, porque quanto se ela diminuir mesmo, quer dizer que nós vamos, rapidamente vamos passar essa fase menos boa que estamos a viver, que o nosso povo está a viver. Com certeza. E falando até sobre a retirada das subvenções, sobre as dívidas, sabemos que Angola é um país que tem muitas dívidas, externas principalmente, mas para o bom nome da África, onde recentemente Hum, a Nigéria anunciou que terminou de pagar a dívida com o FMI. ok. Não, no caso de Angola, a dívida vai ser paga. Uhum. Vai ser paga, olha, falando em FMI, depois também outra parte vai ver se será o FMI. Vamos pagar a dívida da China, depois vem também o FMI E o Banco Mundial, né? Faz tudo e Banco parte. Mundial, que estão a trabalhar no país, que estão a fazer empréstimos. Não há aqui almoço grátis. Não, eu faço essas questões porque todos os dias, tanto em decreto presidencial, a nível das notícias que vão Hum, passando aqui nos sites de informação, Angola só autoriza milhões, deu milhões,
buscou milhões, são tantos milhões que a nível de realização, de resolução de problemas do povo angolano, esses milhões não causam nenhum impacto positivo. Aí está a minha maior preocupação. Onde vai esse dinheiro? Bom, onde é que vai o dinheiro? Neste caso Dos do empréstimos que Angola faz com, 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 com o FMI, com outros pronto. países. Sabemos que o da China é aquilo que todo mundo sabe, usou-se para Exato. construir centralidades, estradas, etc. O do FMI, onde é que é aplicado? Ele tem programas, por exemplo, temos um programa, o Quenda, Uhum, é o Banco Mundial, o dinheiro sai do Banco Mundial. Este dinheiro que estão a dar às pessoas, uhum. é um dinheiro que uma parte também está-se a usar para o Quenda, que a princípio é um projeto eh, copiado daquele do merenda escolar do Brasil, mas o Quenda produz pobres. Tu dás aquilo ao pobre, o dinheiro em mão, ele vai pegar, vai juntar com os outros, vão comprar uma garrafa de vinho, de whisky, ou capuca, ou outra bebida tradicional e vão se embebedar. Não se está a ajudar. O Brasil não dá o dinheiro em mão. O Brasil dá um cartão, a pessoa vai na loja, compra a comida e és obrigado a matricular o teu filho na escola Na para escola. teres direito, exatamente. Quer dizer, ele ao mesmo tempo está a combater, ele está a combater, como é que eu posso dizer? Pronto, o Pobreza, analfabetismo, a pobreza analfabetismo, a no pobreza, bairro e sim. e o analfabetismo também. Oh, Tá se bem? calhar são programas de faz de conta. Eu estava aqui a ver a minha iluminação a ser derrubada. José Gama, vamos passar para outra manchete e Uhum, reforçando ainda aí um bocadinho um grupo de ativistas, não só a nível do digital, das redes sociais, mas também aqueles ativistas que se encontram mesmo em Angola, uhum, reforçaram e anunciaram que daqui adiante vão sair sempre à rua quando for necessário para poder contestar, manifestar e mostrar a sua insatisfação em relação às condições que o país apresenta atualmente. Esperemos que realmente sejam manifestações pacíficas de entendimento global, não é? E que realmente o executivo ganha juízo na cabeça e comece a prestar mais atenção ao seu povo, que carece da atenção do próprio executivo e como o próprio Presidente da República anunciou que o povo é o patrão, então acho que devia ouvir um bocadinho mais também o seu patrão, que é o povo. Nas últimas semanas tivemos aí um programa, não é? Do jornalista e economista Carlos Rosado, que entrevistou o presidente da UNITA. Já devíamos ter falado sobre o assunto, mas por motivos profissionais não podemos uhum, estar cá a comunicar. Falando propriamente de economia sem macas, em que houve ali abordagens que acabaram por ferir o executivo. Digo ferir porque horas antes, horas depois ou momentos depois, o executivo reagiu às declarações apresentadas pelo presidente da UNITA, que fez um diagnóstico mesmo no início uhum, do programa Economia e Sem Marcas. E depois também surgiram informações de que ele poderá responder em tribunal, caso não apresente provas sobre as alegações que fez em relação ao aliciamento que tem feito ou que fizeram no passado sobre uhum, a alteração da Constituição. da Constituição e também sobre uma possível compra da presidência da União Africana, que hoje está a ser liderado pelo nosso querido presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Uh, uma declaração que
fiquei surpreendida, eu em particular, fiquei surpreendida, por exemplo, que o apresentador, no caso, o economista Carlos Rosado, veio ao público no Uhum. programa ou na rádio FM a dizer que o presidente Anitta enganou-se, não é? Será que o Carlos Rosado foi coagido, foi ameaçado a fazer esse tipo de declarações? Quando, no caso, na altura do programa, esteve realmente muito bem animado para fazer as questões. Bom, são aqui três questões, deixa lá ver primeiro. Uhum, O Adalberto falou que intermediários foram ter com ele em uhum, nome lá do sistema para negociar um terceiro mandato para João Lourenço. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de denúncia. uhum. Houve um período até que, antes das eleições de 2022, o presidente Exato. João Lourenço pôs dois destes intermediários a fazerem uma conferência de imprensa para desmentirem ou a fazer eh, correções de declarações de Adalberto que davam a entender que naquela altura estava-se a negociar uma transição para o país. E os intermediários vieram ao público negar e Uhum, explicaram os moldes, os tipos de conversas que tinham, aonde, que era ter no restaurante. Quer dizer que exato. só agora é que o MPLA veio a dizer que, a desmentir a existência dos intermediários, mas que houve, existem e existiram e apareceram. Agora, a questão do. Ele falou também que terão pago para Angola a ficar com a União Africana. Se calhar o que ele quis dizer, transmitir na sua comunicação, é que para se chegar aí, recorre-se a lobbies. E os lobbies paga-se a custo. Não que pagaram, corromperam o pessoal da União Africana para o João Lourenço ficar ali, mas o trabalho diplomático que se vai desenvolver requer gastos. E ele também cometeu ali um lapso de ter transmitido o quanto aos critérios para Angola fazer parte da Da aliança. União Africana, da presidência, que é Uhum, por região, que é por região, e o Adalberto dá ali um diagnóstico uhum. fora do contexto de facto. Então, o tal pagamento pode ser isso, porque a questão dos lobbies, os trabalhos que vão fazer ali, mas não necessariamente pagar, dizer, olha, pago isso aqui e me ponho, eu agora fico na União Africana. Isso creio que não terá acontecido, porque os lobbies acontecem. Agora, o Rosado circulou aí os vídeos do Rosado Uhum. a contrariar, não, a rebater as declarações do Adalberto. Mas algum dos vídeos pareceu montagem, não tenho certeza, mas pareceu alguma montagem feita, porque quando a gente Eu olha, assisti o vídeo, vê eu assisti por acaso, assisti o vídeo e não o me pareceu original, montagem. O original, o exatamente. No original, YouTube tem o programa completo, é só recuar, avançar e assistir. ok. Havia um, pelo menos que nós Uhum, tivemos acesso, a menos, pronto, que a pessoa está a falar, mas a boca está a fazer um movimento que não condiz com aquilo que está a dizer. Por isso é que ficamos com a uhum, sensação que talvez tivessem manipulado alguns. E depois a página onde esses vídeos estavam, que é uma página de desinformação lá de pessoas do MPLA, uhum. é que levou-nos a esta a conclusão que terá havido aí. Ah, pois, levou-nos a esta conclusão, que terá havido aí qualquer montagem. Com certeza, com certeza. Vai ser a economia sem macas, com macas para o país. Vamos Creio olhar, que mas o uhum, programa foi concorrido, né? exato. Teve a sala É. cheia. Eu fui lá e fiz questão de rever o programa e gostei. Gostei das abordagens Mexeu, feitas, pois. principalmente pelo diagnóstico apresentado.
pelo presidente Adalberto Costa Júnior, que faz aí um diagnóstico sobre o país, digo, apresentou datas, números, Uhum, que é realmente muito importante para que o próprio cidadão perceba às quantas vai o país, coisa que muitas vezes o uhum. próprio executivo não tem tempo de fazer. E se não faz é porque se calhar não tem interesse. Mas esteve muito bem, pelo menos aí o presidente da UNITA a fazer o tal diagnóstico, que acabou por Uhum. tocar em vários ângulos da nossa sociedade, falou da economia, falou da saúde, falou da educação. Terei perdido, terei perdido o som. Exatamente, eu estava aqui a receber uma chamada, peço desculpas aos nossos teleouvintes, desde já agradecer-vos. Peço desculpas mais uma vez, estou aqui a receber. Eu estou em direto, né? E estamos aqui numa abordagem séria. Está difícil. José Gama, vamos para falar Uhum. do Partido dos Camaradas e as suas marcas, o anúncio da precandidatura do general Egino Carneiro para uma possível liderança do MPLA mexeu com miolos e cérebros de algumas pessoas. Não, tinha perdido coisa, Falando propriamente do Partido dos Camaradas, do MPLA, e toquei hum, principalmente aí no assim, anúncio das candidaturas. da pré-candidatura do general Egino Carneiro, que mexeu com o cérebro de algumas pessoas. É porque o MPLA tem a cultura de ser um partido de mando único, a decisão parte do partido e pela primeira vez aparece alguém, que é o general Zino Carneiro, a anunciar que vai concorrer no próximo Congresso. Uhum, Tivemos o engenheiro Venâncio ano passado, este ano tivemos o Valdir, o outro o Almeida, mas pela primeira vez um membro do próprio Comitê Central a dizer que vai concorrer e fez ali reparos quando fez o anúncio da uhum, candidatura, reparos estes sobre a democracia interna no partido, na qual ele defende que deve haver também processos eleitorais nas bases partidárias. Então, ele praticamente faz uma afronta ao estado de situação do MPLA, e isto atrapalhou e vai atrapalhar a agenda do presidente João Lourenço, que é uhum, de ele próprio também querer concorrer e uhum. mais à frente colocar um candidato à frente do partido. E daí que João Lourenço tentou persuadir Gino Carneiro, veio com aquelas manifestações de apoio ao partido. Agora, o que está acontecendo no MPLA, o MPLA já entrou em fase de pré-campanha para o Ou Congresso. já está em Sim, porque campanha o MPLA? sim, porque a pré-campanha é uma fase, é uma campanha não oficial. O Ok. Gino já anunciou a Mas sua. a O lei João prevê Lourenço, isso? não, a lei não prevê isso. Mas é uma campanha para o Congresso, pré-campanha para o Congresso. E veja Ok. que o João Lourenço já está a fazer também campanha de marchas em apoio a ele. Se tu tens de saída, Ok. venha marchas de apoio à tua pessoa. É um apoio para quê? Para Da permanência. manutenção da autoridade do líder. Ok. Se já existem pré-campanhas, já existem pré-candidatos, tu fazes mais campanhas, marchas a Deixa-me teu só perceber. favor. Deixa-me só perceber. Agora eu fiquei assim meio baralhada. Fala-se em último mandato Uhum. do presidente João Lourenço, certo? No, na presidência da Na República. presidência da República. Mas na presidência do MPLA, Na presidência do MPLA ele pode concorrer, por isso é que ele vai concorrer. concorrer, mas ele não. Uhum. É legítimo até que ele vá concorrer, mas a Exato. questão é que ele não quer que os outros concorram.
Mas acha que o presidente João Lourenço vai aceitar múltiplas candidaturas no próximo congresso do MPLA? É possível que haja essas múltiplas candidaturas? A lei prevê Ele não isso? tem, ele aqui, sim, os estatutos do MPLA prevê uma dinâmica democrática para o partido, mas o presidente, quando vem surgir Uhum. contra a candidatura de Gino Carneiro, fez aquelas ameaças ao Dino Matroça, a mensagem que ele nos está a passar é que ele é contra a democracia dentro do MPLA, ele é contra um congresso com múltiplas candidaturas. Porque ele fez um congresso extraordinário ano passado, alterou os estatutos do MPLA para lhe permitir que ele volte a concorrer em 2026, porque quer ser ele a ditar o rumo e a sucessão presidencial. Ele não quer a via democrática, quer pela via do mando do líder. Exato. Então, como ele vai concorrer? Ele também já está em campanha. Veja que geralmente o MPLA, quando faz marchas de apoio ao líder, faz uma Uhum. marcha, os comitês provinciais fazem uma marcha num dia e acabou. Neste não, ele tem um programa que cada fim de semana sai um comitê municipal a fazer a tal marcha. E veja uma coisa, quando ele faz isso, é, é dinheiro que vão ter. O Comitê Municipal vai ter dinheiro para comprar comida, bebida, transportes para os militantes. Quer dizer, ele está a pôr os militantes a gerirem, a se beneficiarem de um orçamento, disponibilizou verbas. Então, se já Yeah. estamos num período de pré-campanha, que o Congresso é próximo ano, ele já não pode gastar dinheiros, fundos do partido para suportar a sua recondução. Tem de haver direitos iguais. Então quer dizer que o São vários. presidente João Lourenço está a gastar dinheiros do partido em campanha de benefício próprio. Porque agora que tu falaste nisso, agora Exatamente. que falou nisso, eu tenho visto, pelo menos aqui a nível. Tudo está nas Já a redes dizer, por isso é sociais. que ele não quis, por isso é que ele Uhum. não quis candidaturas dos outros, para ser só a dele a beneficiar deste pacote financeiro. Agora, ele vai entrar Mas no Gino Carneiro. Eugênio Carneiro tem algumas chances de chegar à liderança do partido. Pode, o Gino Afinal de Carneiro contas tem. quem elege o presidente do partido é o Biro Político. E o Biro Político Veja é uma coisa que. composto. Uhum. Não, o o político vai indicar se o Gino Carneiro pode ou não. O Gino pode. Se o João Lourenço, quando se revela incomodado com a presença ou a participação do Higino, quer dizer que ele já realizou um estudo Uhum. que lhe fez ver que o Higino é um forte candidato. O que é que o MPLA nesse momento quer? O MPLA nesse momento, o que eles mais querem é se desfazerem de João Lourenço, é travar os apetites de João Lourenço. Então, para isso, podem Mas são votar muitos no Higino apetites. O Carneiro. presidente João Lourenço tem muitos apetites. Um deles é não querer sair do poder. Ah, Ele está a sair a contragosto. A Constituição já não lhe permite ficar no poder, mas ele quer ficar no partido a mandar. Põe um presidente da República, que é um homem dele, que ele vai mandar a partir da sede do MPLA. É isso, é esta a estratégia do presidente. Então, o MPLA não quer viver essa bicefalia, porque já viveu com o dos Santos e Lourenço, não deu certo. Então, uhum. eles nesse momento querem já democratizar o partido. A forma de democratizar o partido é travar o presidente João Lourenço e escolherem um candidato que depois, em 2027, vai estar à altura também do Adalberto da UNITA, porque o Adalberto vai determinar o candidato do MPLA. O Adalberto tem retórica, é eloquente, então o MPLA vai ter que ir buscar um candidato também que seja eloquente. Mas o presidente João Lourenço não é uma pessoa eloquente. Nós agora estamos a falar num cenário democrático. Ok. Democrático. Então o MPLA vai precisar disso também, porque mesmo para ganhar as eleições
Uhum. com fraudes, etc. Mas tu precisas fabricar bem, criar argumentos que vai justificar porque é que você, como é que tu derrotaste o Adalberto. Imagina, vais pôr o Manuel Lomen como candidato. É eloquente, tem retórica, é político, sabe discursar, sabe falar em público. Não conhecemos, ninguém conhece. Agora, como é que vai justificar que o Manuel Lomen venceu o Adalberto? Ok. Então, nesse caso, por isso é que eu dizia que o MPLA vai ter que, o Adalberto vai determinar o perfil de candidato do MPLA. O MPLA vai ter que ir buscar alguém à altura do Adalberto, não é só um simples candidato. E o João Lourenço já nos disse várias vezes, já uma vez falou à RTP, o perfil do candidato que ele quer. Ele disse que era alguém, igual a mim, que trabalha como eu. O João Lourenço o que é que gosta? Gosta de militares, gosta aprecia militares. Ele baralhou o jogo a dizer que é jovem para distrair as pessoas com Manuel Homem, com A, com B, com os jovens que estão a ser citados, mas no fim do dia ele vai buscar uma pessoa forte, um militar, que não está no partido para poder lhe defender. Mas, José Gama, diz uma coisa. Olhando assim rapidamente para aquilo que são os perfis de possíveis candidatos à liderança do partido MPLA, falo propriamente do Manuel Homem, que já foi destaque, do Adão de Almeida, o chefe de Estado da Casa Civil, do Miala, que anda um bocadinho desaparecido, o general Miala, acho que anda a trabalhar nos bastidores, mas acredito que também tinha um perfil para a liderança do partido, falando propriamente também do general Higino Carneiro, do António Venâncio, do Cônego e tantas outras pessoas, o Nandô, né, o Fernandes da Piedade Dias dos Santos Nandô, Uhum. o Dino Matroce e tantas outras pessoas. Nesse, nesse leque de pessoas, não tem alguém à altura que possa bater, fazer de frente, por exemplo, com o presidente Adalberto Costa Júnior? Olha, o MPLA nesse momento tem desses todos candidatos e não Uhum. candidatos, tem uma figura que é que tem um elemento principal que é a autoridade. Exato. Para além da autoridade, também para liderar um partido como o MPLA precisa de ter um pouco de história. A sua Uhum. imagem em si é autoridade. E quem tem esta imagem da autoridade neste momento, que está dentro do MPLA, é o Nandó. Por que Porque o não Nandó, o general Miala, por exemplo? o Miela não está no MPLA. O Miela é militar, está na Uhum. segurança. O que o Ok. João Lourenço pode fazer é, ele reconduz-se no partido e depois vai desmobiliza o Miala para ser o candidato do MPLA. Pode fazer isso também, e também vale. O Miala também tem autoridade, é militar, na segurança respeitam, gostam dele, do trabalho dele, consideram-no competente naquilo que faz e dedicado, gostam dele. Agora, para poderiam fazer isso e não tem ambição partidária. Ele, nesse caso deles, é a pessoa que te reúne o perfil daquilo que o João Lourenço quer. O João Lourenço quer uma bicefalia, mas com alguém que não lhe vai perturbar na liderança do partido. Uhum. Porque o Miala, nesse momento, é, como é militar, não pode estar no partido. Não pode ter partido. Não pode estar, Mas não vais pôr também falou, no partido falou alguém. em Nandô por quê? O Nandó, em Angola, desses todos, é a figura que já ocupou todos os cargos e que só lhe faltou ser presidente. Já foi vice-ministro, já foi comandante da polícia, já foi vice-presidente, só lhe faltou ser presidente. O Nandó foi líder, foi presidente do parlamento, foi no parlamento era visto como um líder consensual. Os deputados até hoje falam, quando o Nandô estivesse ali, era tolerante com eles, mas quando se ausentasse e entrasse o adjunto dele, na altura, João Lourenço, o João Lourenço era duro com os deputados. Então o Nandô tem a ala parlamentar do MPLA com ele, a lhe apoiar, que podem lhe apoiar, porque ele Uhum. tem um histórico de tolerância. O Nandô transmite segurança.
sabemos que Nandô, se fica presidente do MPLA ou da República, não vai ter aquele coisa de retalhar, perseguir A, perseguir B. Tem isso, o Nandô. Então, e o outro que é a autoridade. Ele, em 92, foi uma das pessoas que trabalhou na estabilidade, que defendeu Zé Eduardo. Então, ele tem esse historial. Por isso é que eu dizia que a autoridade vai contar muito para substituir o João Lourenço. E o Nandô é o tipo de pessoa que, quando falar, o João Lourenço não vai poder lhe combater. Porque ele já foi chefe do João Lourenço também. Ok, ok. Mas em vez de, por exemplo, não é? O atual presidente do partido MPLA, João Lourenço, se rebelar contra os seus camaradas, contra os seus colegas, por que não associar-se a eles, unirem uma única ideia e no final quem vence é o próprio partido? Por que essas guerras de liderança? Porque essas guerras de liderança? Porque o João Lourenço entrou para o partido, era suposto democratizarem, melhorarem o partido. Ele fez, está a fazer pior que aquilo que o Zé Eduardo fez. Em termos, o João Lourenço provocou um retrocesso partidário. Uhum. Não democratizou o MPLA, endureceu o MPLA. Então, os militares sentem que eles estão a viver um erro, estão a viver, estão a pagar, estão a viver um erro ainda do José Eduardo dos Santos. O que eles estão a viver, o que eles estão a pagar é uma falha do presidente José Eduardo dos Santos de ter colocado ali o João Lourenço. O João Lourenço não é que é mau, bom presidente, mas ele não estava à altura, não estava preparado para aquele cargo. Até hoje ele revela-se que não, revela-se um certo grau de impreparação para ser presidente de todos os angolanos. Mas o Veio que presidente João Lourenço não é presidente de todos os angolanos. deveria ser, mas ele hoje ainda se revela, conforme dizia, impreparado para ser presidente de todos os angolanos. Ok. É mais presidente do MPLA, é mais presidente do A, de B, do que de todos os angolanos. Ainda há angolanos ainda que não se revêem também nele, na postura dele, na forma de estar dele, de fazer política, essa discriminação. Como é que tu vais fazer essas homenagens, discriminas Savimbi, aquilo que fez com o Zé Eduardo dos Santos, tu tens ainda Isabéis, Tisés, sei lá o quem, Zenos, uns fora, outros dentro Uhum. como presos. Então, tu não, vais ter dificuldades de se rever num líder assim. Um líder tem que ser mais ou menos assim como está na Igreja Católica, o Papa. Ninguém põe em causa o que o Papa diz ou o que o Papa faz. Mas em Angola nós ainda colocamos, pusemos em causa aquilo que usei de João Lourenço, as decisões do João Lourenço. Não aceitamos de forma cega. Ok, ok. Ah, Ainda voltando um bocadinho para trás, falando propriamente do presidente da Alberto Costa Júnior, sobre uma possível revisão da Constituição da República, seria uma via para a permanência do presidente João Lourenço ao poder? Ainda há essa Pronto, neste, possibilidade de se reverter a esta situação, de conseguir então essa tal revisão da Constituição. Será que a UNITA tem poder suficiente de barrar essa possível revisão da Constituição da neste República? momento nós temos um quadro parlamentar que, para se alterar a Constituição, precisa-se do apoio da UNITA. O MPLA não pode aprovar ela sozinha, porque a Constituição tem que ser consensual. Uhum, Agora, em fim de mandato de João Lourenço, ele vai querer alterar a Constituição para quê? Iria para quê? Para um terceiro mandato, provavelmente. E isso a UNITA não quer. A UNITA, se nós notarmos, a UNITA perdeu confiança no presidente João Lourenço. Ele uhum. retirou confiança política, né? Porque já há vários dossiês que o presidente diz uma coisa, mas na prática depois não cumpre.
há esse histórico de incumprimento. Então, a UNITA sabe-se ir se meter com o João Lourenço para ir negociar com a Constituição. O João Lourenço pode dizer uma coisa e no fim depois aprovar uma outra coisa e serem e haver ali um ato de má fé. E eles não querem, eles preferem que surja um outro presidente, seja da UNITA ou do MPLA, a Uhum. ser depois de 2027, para promoverem uma reforma constitucional e não com João Lourenço, porque nós precisamos de mudar essa Constituição, porque ela dá muitos poderes ao Presidente da República. É uma Constituição que torna o presidente ditador e produz um presidente irresponsável. A própria Constituição da República dá poderes do nosso querido presidente ser um ditador. Exatamente, porque Ah, ele tem poderes para nomear cerca de 3.000 generais, para promover cerca de 600 pessoas. Ele não, tem eu muito não poder. Por sabia exemplo, dessa informação, não por sabia. exemplo, não consegues tirar, não tens um quadro para destituir o presidente, não consegues. A Constituição manda, fala em destituição, mas quando fores implementar na prática, não consegues. Então, tu tens um presidente que ele até te pode violar a lei, etc., porque ele sabe que quando sair dali, não há responsabilização contra ele. Tem que esperar 15, mais 5 anos, até esperar 5 anos já envelheceu, já morreu, como aconteceu com o José Eduardo dos Santos, e pronto, e por aí fora. Então, nós precisamos de ter uma Constituição que o presidente, se violar ela, assim que sair do poder, é responsabilizado. Responsabilizado. E muito recentemente E para ele, decorreu. para ele ter medo de violar a lei, por exemplo, João Lourenço não tem medo de violar a lei, Não, mas porque parece, sabe que parece nada. que parece que os membros do partido camarada, dos camaradas, digo, não têm medo de ninguém nem da lei. Eles passam por cima da lei como se fosse qualquer Por coisa isso mesmo é insignificante. que se deve alterar, haver um debate Antes para ou depois das próximas mudarmos. eleições? Agora já não, tem que ser só já depois das eleições. Depois O das novo eleições. presidente que entrar, Uhum. vamos logo já mudar a Constituição. Tem de ser assim. E muito recentemente aconteceu o Jango da Constituição, onde participaram entidades que fizeram parte da própria elaboração da Constituição da República, falo propriamente do Dr. Carlos Uhum, Feijó, também do Bonito de Souza, que já foi vice-presidente da República, e de outras entidades que compunham o tal grupo que elaboraram a Constituição da República, e houve aí contradições nas falas do dito e não dito. Mas e para quem quiser ver e quiser ter algum tipo de informação, eu encontrei no YouTube e tu também podes com certeza ir buscar no YouTube. Mas uma das abordagens que chamou a atenção foi quando o Carlos Feijó disse que o presidente José Eduardo dos Santos já sabia que a alteração de 2010 era para o benefício do atual presidente. bom, Uhum, Feijó diz que o dos Santos, quando fizeram a Constituição, dizia que aquela Constituição seria, uhum, que é aqui sem energia, seria para. Não, ficamos em energia aqui no bairro. Pô, seria para o seu sucessor. sucessor, exato. Pois, mas nós não estamos a. Se nós olharmos para o quadro de 2010, Uhum, quando se aprovou essa Constituição, o Zé Eduardo não estava a pensar em sair do poder. Ele uhum, fez uma Constituição para ele ficar no poder. Aqueles poderes todos, ninguém faz uma Constituição com uhum. aqueles poderes todos a pensar no outro. Ok. Portanto, esta versão que apresentaram ali, eu penso que serviu para inocentar o presidente José Eduardo dos José Santos. Eduardo dos Esta Santos. Constituição foi a medida do presidente dos Santos. Tanto mais que quando ele faz a Constituição, Supostamente era um fato a medida de José Eduardo dos Santos, mas que na verdade está a beneficiar o atual Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. correto, tanto mais quando ele faz a Constituição,
Uhum. Logo a seguir, haviam dois modelos. O MPLA estava a estudar um, a oposição outro, e o presidente dos Santos traz uma outra, que é o Versão. atual, uma versão que ele vai introduzir ali contra a vontade do partido e todos, e esta que imperou. Ele não fez a contar com outra para outra pessoa. Ele fez a contar para ele próprio. Com certeza. Com certeza. Acho que ficamos minimamente esclarecidos em relação a esses assuntos que fazem o país acontecer. Ah, Uhum. o Ministério do Interior ou a Polícia Nacional está com uma nova lei de regime disciplinar da Polícia Nacional. Nessa fase em que o país apresenta imensas dificuldades, uma lei para disciplinar o polícia é importante. Sim, porque nós temos uma polícia com lacunas Uhum. e é necessário, por exemplo, o nosso polícia não tem dificuldades em matar o cidadão. Ok. Vai para a manifestação, faz tiro, ah, há vídeos aí do polícia a bater Zungueiras. as zungueiras. Uhum. O polícia deveria começar a ver a zungueira como sua mãe, sua irmã, sua filha, e não estar a usar violência. Aquilo revela que há uma impreparação também, uma lacuna por parte dos nossos polícias. Com certeza. Um dos pontos positivos aí da liderança do atual ministro do Interior, que está preocupado Uhum. com, com a academia policial, não é? Fazendo aí essa reestruturação, criando essa lei disciplinar para os seus quadros. Acredito que vamos pelo bom caminho, não é? E espero que haja workshops, formações que consciencializem o próprio polícia a apresentar um melhor comportamento perante a sociedade. Correto. Do âmbito internacional, há uma guerra aí entre a Rússia e os Estados Unidos. Trump ameaça a Rússia. O que é que isso vai dar, José Gama? Pronto. A Rússia, o Trump está a ameaçar a Rússia e creio que isso vai ficar mesmo aqui nas ameaças, porque o Trump também, os Estados Unidos também têm receios. Uhum. Algumas dificuldades aqui com José Gama em termos técnicos, ficou sem iluminação e agora parece que o sinal de internet está a oscilar. Pedimos desculpas uh, por esse constrangimento. Desde já renovar votos de muito boa noite para si que nos acompanha. O nosso muito obrigada, querido teleouvinte que viaja connosco desde o início, que só nos sintonizou agora. Somos a GFM TV Notícias, no ar e consigo o programa Onda Informativa. Hoje aqui a fazer um resumo sobre as notícias que fizeram o país e o mundo acontecer. Estávamos mesmo já a entrar para a parte internacional, falar, por exemplo, dos conflitos a nível global, a guerra na Ucrânia, e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, falando aí dos tarifários dos Estados Unidos para com alguns países. Gostávamos que José Gama retornasse para nos falar também um pouco sobre esses aspectos que são de interesse global. E eu não sei se José Gama ainda volta aqui ao nosso programa. Vemos aí algumas mensagens dos nossos teleouvintes que manifestam o desejo de, de participar aqui no nosso programa. Eu vou voltar a passar essa mensagem. Geralmente os nossos programas são personalizados, apenas com abordagens direcionadas aos nossos convidados, no caso do José Gama, mas já estamos a pensar numa outra forma de poder englobar outras pessoas. Pronto, José Gama continua aqui, eu já fiz o pedido
mesmo para essa parte final e fazer aqui um resumo internacional. Ok, estou aqui a tentar a tentar ler aqui alguns comentários dos nossos teleouvintes muito ativos. O nosso muito obrigada. São vários comentários de manifestação, de insatisfação. E eu aqui a tentar novamente repescar o José Gama para aquele resumo internacional e principalmente falarmos aqui dos conflitos entre a Ucrânia, falar também sobre o ataque que Israel fez à Síria e outros aspectos de âmbito internacional. Ler os comentários. De pesca que tem algo estranho. Eu, por acaso não consigo perceber aqui a mensagem do Wilton. Chega do MPLA há 50 anos. Mas, nós não temos aqui ninguém para ler os comentários, por acaso. Mas nós agradecemos, nós vemos, acabamos por ver e ler alguns dos vossos comentários, muito interessantes. Vamos aqui criar uma onda de próximas edições do canal GayFM TV Notícias, onde vamos poder dar a palavra ao caro teleouvinte. Acredito que tem muito para nos dizer. Tem muito para nos contar, tem muito para contestar em relação aos assuntos do país e não só. Parece que perdemos José Gama. Ele continua, ele não. Exato. Ele continua a não fazer parte aqui da lista dos nossos teleouvintes para poder fazer o pedido. Vamos aguardar uns 2 minutos para podermos retornar aqui a nossa emissão com José Gama, que esteve aqui a fazer abordagens interessantes em relação ao país e não só. Aqui agora não vejo bem o nome. Falar sobre, por exemplo, da Rússia, não é? Ok, ok. Muitos interessados em querer fazer parte aqui da nossa emissão, do nosso grupo de trabalhos. Mas é como disse, as nossas emissões são personalizadas e a nossa abordagem é simplesmente direcionada aqui aos nossos convidados. Vou tentar algum contacto novamente com José Gama no Verdinho. Continua sem sinal, José Gama. Deve ter ocorrido algum problema técnico fora do nosso controle. Parece que nós vamos ficar por aqui com a nossa abordagem. Infelizmente não vamos poder ter novamente o José Gama, que estava mesmo no final para falar sobre as manchetes a nível internacional. A todos a nosso muito obrigada pela vossa presença. Nós voltamos certamente nas próximas emissões do canal GayFM TV Notícias e contamos com todos vocês, com certeza. Fica a promessa de criarmos aqui uma abordagem para a comunidade, para os nossos teleouvintes e terem todas a oportunidade de exprimir e dar-lhe a vossa voz em relação aos assuntos sobre o país. Muito obrigada pelo carinho. Não vamos poder ter novamente o José Gama porque ficou mesmo sem condições técnicas de continuar, mas falamos o necessário em relação às notícias que fizeram o país e o mundo acontecer. A todos, continuação de muito boa noite, votos de boa continuação de uma boa sexta-feira, não é? Pronúncio de mais um final de semana. A essa hora, quem ainda vai sair de casa para juntar-se com amigos
em convívios culturais e não só. O façam com responsabilidade sempre. Atenção que há aí muita sinistralidade rodoviária, então toda a prevenção é importante, porque são perdas humanas e a destruturação familiar na consequência. A todos, boa noite. Falou para todos vocês, Hermenegilda Moisés. Voltamos numa próxima emissão do GFM TV Notícias e também do Onda Informativa. Boa noite.